Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho aqui hoje fazer mais um tutorial e análise. Desta vez é do Santa Maria, um jogo que estava há imenso tempo para ir à mesa, mas finalmente tive a oportunidade de jogar várias vezes e com várias quantidades de jogadores. Portanto, estou pronto para fazer aqui um tutorial, depois uma análise e voltamos depois para falar sobre o jogo. Então já fiz aqui mais ou menos o setup, a configuração inicial para jogar isto, sendo que vamos pensar mais ou menos para 2 jogadores. Portanto, estes são os barcos iniciais, vamos baralhar e atribuir aqui a cada uma das localizações. Já está. Agora vamos tirar 3 ponto voadores destes e colocar aqui. Vamos baralhar estes e colocar também aqui. Ok. Vamos retirar 3 dados brancos para cada jogador e 2 dados azuis, sendo que podemos ir ganhando mais dados ao longo do jogo. Vamos pegar nisto, vamos lançar e depois estes lançamentos vão determinar a quantidade de dados disponíveis em cada uma do número de pintas. Ok, a configuração já está. Cada jogador começa com 2 de madeira, 3 moedas e depois, à medida que, se for o primeiro jogador, depois o segundo ganha 4, 5, por aí fora. Portanto, vamos pôr aqui as moedas. Aqui os nossos recursos só podemos ter 3 no máximo de cada, e está aqui a representação de quanto é que custa comprar madeira ou trigo, 3, quanto é que custa vender e quanto é que custa vender cada um destes 3 produtos, que é 2. E agora como é que é a base do jogo? Existem 3 turnos, basicamente vamos jogar 3 turnos, e os turnos são todos da mesma forma. O que é que os jogadores podem fazer? Tem várias ações, mas a ação principal é escolher um destes dados e colocar no seu tabuleiro e ativar, no caso dos dados brancos, colunas, no caso dos dados azuis, linhas. E como é que funciona esta ativação? O jogador escolhe o dado, vai ver onde é que está e vai avançando. Isto aqui dá-lhe uma pedra preciosa, coloca aqui. Vai avançando a mais, chega ao final, tem aqui mais uma e pode subir aqui na barra de progressão da religião. E o dado fica lá bloqueado naquela zona, da última da linha ou da coluna. O que quer dizer que se ele fosse buscar outros 6 noutra ronda, ele iria ativar só esta, porque esta já estava tapada, e ia ganhar apenas mais uma pedra preciosa. Esta é a lógica da ativação. E é assim para as linhas e para as colunas, portanto interessa-nos, por exemplo, ter mais zonas para ativar quando escolhemos os dados. E é aí que entra a outra jogada principal, que é pagar o custo que está nestas peças. Neste caso estas são 2 madeiras e estas são 2 madeiras e um trigo, para poder escolher uma destas. Estão aqui sempre 5 disponíveis para, por exemplo, colocar na peça, pegar na peça e colocar. O que significa que, por exemplo, se ele tivesse escolhido o 6, ele já ia ativar a pedra preciosa, o conquistador e a religião. Portanto, isto é a lógica do jogo, para ir preenchendo os vários espaços que nós temos para poder ter cada vez mais ações para as ativações dos dados, que são sempre as mesmas, são sempre 3 brancos e eventualmente mais azuis. E então como ações temos escolher dado, temos comprar as peças e temos também a possibilidade de pagar em moedas para ativar isoladamente locais. Podemos fazer isto 3 vezes. O primeiro custa uma moeda e fica tapado, para a mesma lógica dos dados. Por exemplo, se fosse um 3 aqui a passar, já não ativava esta, passava por cima, e neste caso nem ativava nada porque não há nada. A segunda que nós queiramos ativar já custa 2, no outro lado qualquer, e a terceira 3, e ficamos limitados a isso. E este dinheiro gasta-se. O dinheiro também pode ser gasto para modificar as pintas dos dados, sendo que é uma moeda por cada dado, e é muito útil para fazer como a ação de bónus, comprar e vender recursos que por vezes nos fazem falta. A outra ação que nós podemos fazer é passar a vez e escolher uma destas ações, que nos vai determinar também a ordem do jogo. Quanto mais tivermos para cima,
mais se iremos primeiro ou não. Por exemplo, se escolher aqui e alguém escolher depois esta, seguramente eu serei segundo e outra pessoa primeiro. Por exemplo, escolhemos uma destas coisas e aqui é direto, ganhar moedas, subir na barra de progressão da religião, subir na barra de progressão de conquistador ou ir buscar um dos contratos. Ou então até, como opção possível, também buscar uma peça destas para tapar, que depois eu explico na pontuação. Então estas são as 3 ações disponíveis. E agora vamos explicar as barras de progressão, porque elas são realmente muito importantes. Portanto, vimos aqui o exemplo de como esta localização permitia subir aqui. E existem mais que fazem isso, outras que podemos adicionar também. E então, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, estão a ver ali, está um dado azul. Quer dizer que eu posso usar um dado azul na minha vez. Mas se eu conseguir ultrapassar esta etapa, há um outro lado que é lançado e passa a entrar automaticamente em jogo e eu sou o único, a não ser que mais alguém tenha passado também isto, que pode usar 2 dados azuis por turno. E isto é o mesmo verdade aqui para o 3, que permite usar 3 quando passarmos aqui. Mas sempre que passamos esta etapa, tem aqui o símbolo de um monge, temos direito a usar um monge. E o que é que significa um monge? Um monge pode ser atribuído a qualquer uma destas localizações. Por exemplo, aqui obtemos os recursos diretamente. Açúcar, pedras preciosas, ouro, estas caras felizes que são os pontos de vitória, ou então aqui habilidades especiais, que também dão pontos de vitória, estão lá em cima, mas são habilidades especiais que podemos usar durante o jogo todo. Por exemplo, gastar 2 moedas para comprar madeira ou trigo, que é mais barato do que o original. Este aqui permite-nos, por exemplo, pagando uma moeda, substituir um edifício de um lado para o outro. Este aqui permite comprar estes recursos por menos dinheiro, por 3. E estes aqui são pontuadores para o final do jogo. E também, se formos lá, perdemos 2 pontos de vitória, mas no entanto podemos ganhar muitos pontos. Aqui escolhemos a linha com mais barcos e podemos ganhar 2 pontos por cada um. Aqui escolhemos um tipo de território que esteja em mancha, mancha da adjacência ortogonal, e então marcamos 2 pontos por cada unidade nessa mancha. E aqui escolhemos uma linha ou coluna que tenha as 4 variedades de tipos de terrenos e podemos ganhar 3 pontos por cada uma delas. O que está aqui, que significa que da próxima vez que alguém colocar um monge numa localização, ele vai ter que pagar 2 moedas por cada monge de outros jogadores que lá estão. Portanto, isto não está bloqueado, mas passa a custar dinheiro ir a sítios onde os outros foram primeiro. Esta barra de progressão da religião nunca vem para trás, mas esta vem no início de cada turno. Portanto, em cada turno os jogadores vão tentar avançar o máximo possível, vão ganhando ouro sempre que passam estes limites, e aqui está a tabela de pontuação consoante o número de jogadores. Por exemplo, se estivermos a jogar a 4, o que estiver mais à frente nesta barra de progressão ganha 6 pontos, o outro 4, 2. E depois, no final do turno, isto volta atrás, portanto é um modo de ir sempre pontuando e ganhando ouro todos os turnos. Falta explicar os barcos também. Temos aqui, por exemplo, esta localização de barcos que permite ir buscar um destes barcos, um qualquer, pagando o que está aqui e obtendo o benefício. Por exemplo, se eu desse açúcar, se eu por acaso tivesse açúcar aqui para dar, dava açúcar, pegava neste barco, ia marcar depois 2 pontos, podia marcar já ou no final do jogo, como quiserem, e depois eu ia ver de onde é que ele veio, foi aqui da religião, e eu ia colocar aqui. E o outro era abastecido, tal como são abastecidos estes tiles sempre que são tirados. Portanto, nós vamos buscando aqui várias coisas destas, podemos ir buscando vários barcos, e depois à medida que vamos buscar barcos, depende dos sítios onde eles vêm, isto vai criando aqui linhas. Vamos fazer aqui só exemplos que depois vão dar pontuação. Vamos pôr aqui só isto. Pronto, nós fazemos estas ações. Está aqui a explicar também as várias ações que temos disponíveis, depois até a eventualidade de alguém passar, e depois vai a determinada ordem de turno e começa a nova ronda, sendo que são 3. Depois, no final da ronda, entra aqui a fase em que as peças voltam, isto volta atrás, e obtemos rendimento pelos nossos barcos. O que quer dizer que no final de eu passar, eu vou ganhar 2 moedas por cada barco que tiver aqui, ou seja, ganhava 4. Vou subir aqui 1 a mais no Conquistador. Obviamente que isto só volta atrás depois disto. Portanto, nós íamos ver, depois das pessoas passarem, vão avançar consoante os barcos tenham, e depois vem a pontuação e depois é que avança para trás. Ia subir também aqui na religião e ia ganhar pontos de vitória igual ao que está aqui. Portanto, fazíamos esta pontuação, então voltava tudo para trás, estes mantêm-se, isto volta daqui para trás também, e então quando todos tivermos feito isto, está pronto a começar uma nova ronda, sendo que existem 3 rondas, com múltiplos turnos, depende das opções que os jogadores tiverem. E vamos adicionando também sempre dados, sempre que isto for evoluindo.
O jogo processa-se desta forma até que chega à terceira, e na terceira temos então os pontuadores finais. O que é que são os pontuadores finais? Há na mesma esta pontuação do conquistador, mas há adicionais, que são ver quantas colunas temos do barco, por cada coluna são 3 pontos, ver os pontuadores somar o que tivermos, somar os nossos pontos de vitória, e somar também aqui estes caminhos adicionais. E estes caminhos podem ser um bocado estranhos, portanto eu vou tentar fazer aqui alguns exemplos de como é que isto poderia ser uma pontuação possível. Imaginemos que eu tinha de buscar também esta. Se eu tivesse, por exemplo, esta configuração, no final do jogo, ia ver linhas e colunas com homens e ia contar esses pontos. Só contam as colunas e linhas completas, portanto só ia contar esta e esta. Portanto eu ia ter 2 pontos, 3, 4, 5, 6. E eles contam, se os trabalhadores estiverem na mesma linha ou coluna, se eles coincidirem em linhas ou colunas, eles contam também. Portanto, então é mais ou menos assim que se joga Santa Maria, que é um jogo que eu diria bizarro. Bizarro especialmente pelo tema e pela arte gráfica. O tema é o tema da colonização e da conquista dos europeus da América, e isso é um tema que não me parece que encaixe muito bem com este tipo de grafismo quase infantil, quase de um mundo maravilhoso. Não me parece que encaixe muito bem, e essa é das coisas estranhas, e fica logo estranho pelos próprios marcadores de pontos de vitória com aquelas caras sorridentes, naquilo que foi um processo que não foi nada simpático, ou pelo menos não foi simpático para uma grande percentagem da humanidade. Portanto é estranho, e já há muitas críticas sobre isto e muito se falou sobre este jogo, apesar dos autores terem tido cuidado de meter aqui dentro um pequeno papel com um pequeno registro à parte do livro de regras onde fala da história do enquadramento do jogo. No entanto é estranho, provavelmente isto teria funcionado melhor até noutro tipo de tema, não sei. Mas pronto, independentemente disso, estamos a fazer papel de colonizadores e conquistadores do Novo Mundo na perspectiva dos europeus, claro, e obviamente já existia, já tinha habitantes e já tinha civilizações muito importantes para a história da humanidade, mas realmente o tema é este, e é o que é, e não foi também por isso que eu deixei de jogar o jogo, porque de facto o jogo é interessante do ponto de vista do sistema do jogo, daquilo que proporciona como, especialmente para quem gosta de explorar estes jogos, que são mais de otimização, são de gestão, são de planeamento. Este jogo tem isso e é interessante. A nível dos componentes, lá está, a arte gráfica eu acho que não é adequada, sinceramente. Isto podia ter sido melhorado, o tema até podia ser o mesmo, mas acho que não combina com este tipo de arte gráfica. Eu preferia que tivesse outra. No entanto, ela funciona bem para o jogo, lá está, funcionar. Ela permite que o jogo seja facilmente lido e que o consigamos jogar de um modo eficiente, ou seja, não é por isso que o jogo deixa de ser jogável. Facilidade a montar, não tem muitos componentes para montar, é uma coisa que se monta relativamente bem, o setup é mais ou menos rápido, tal como o jogo também pode ser mais ou menos rápido. Pode ser mais ou menos rápido porque no fundo são 3 rondas que vocês têm que fazer e que normalmente fazem 6 jogadas por turno, mais coisa, menos coisa, portanto vão ter cerca de 20 jogadas para fazer ao longo do jogo. No entanto, a nível da complexidade, ele está considerado um jogo mediano, mas pode ter alguma complexidade pela quantidade de opções que vocês têm e pelos vários encadeamentos, porque as coisas realmente encadeiam em sequências que podem ter resultados muito diferentes do modo como fazem uma jogada. E pode haver também mudanças com as jogadas dos outros jogadores, à medida que eles vão retirando contratos, vão retirando peças, vão retirando ações, vão tirando os próprios dados que vos reduzem depois as possibilidades das ações que vocês podem fazer. Tudo isso vai mudando. Portanto, é um jogo que, não sendo difícil nas regras, que não tem muitas regras, e o manual também está bastante claro, é fácil de perceber o jogo, são meia dúzia de páginas. Ele tem bastante complexidade na tomada de decisões e na quantidade de possibilidades que nos dão para fazer e para otimizar e para fazer o máximo de pontos possível, que é isso que dá a vitória aos jogadores. Portanto, é realmente aqueles jogos interessantes que não é muito difícil de jogar, mas é difícil de dominar, especialmente de dominar no modo competitivo, quando os outros jogadores também sabem o que é que estão a fazer. A curva de aprendizagem eu diria que é rápida, basta jogar também uma vez, facilmente ficamos a perceber aquilo que temos que fazer. A dificuldade é perceber quais as melhores opções em cada momento. Quando à replicabilidade, tem muita replicabilidade, o jogo vai ser sempre diferente, porque para já os pontuadores finais mudam, as habilidades especiais para o jogo mudam, as peças, os tais tiles que vocês podem ter para adicionar ao vosso tabuleiro individual são sempre diferentes de jogo para jogo, pelo menos aqueles que estão disponíveis. Os contratos nos barcos também são diferentes. E os próprios dados que determinam as ações que podem fazer em cada ronda também vão mudar.
Portanto, tudo isso vai mudar e vai tornar o jogo sempre muito diferente. Portanto, é um jogo com alta replicabilidade e eu já tenho aqui a expansão e ainda nem sequer experimentei a expansão. A nível do número de jogadores, eu diria que este jogo joga bem de 1 a 3. Pode ser jogado também a 4 e penso que assim com a expansão, embora não tenha bem a certeza. Um jogador joga bem, é um bom jogador, é um bom jogo para resolver um puzzle, mas joga bastante bem de 2 a 3 jogadores. Há ali uma competição, especialmente a 3. Eu diria que a 3 é se calhar o número ideal para haver alguma competição entre, por exemplo, a barra de progressão dos conquistadores, para tentarmos andar ali a lutar pelos barcos e para não haver muito tempo de espera, porque pode haver alguma paralisia de análise neste jogo, porque realmente as opções podem mudar de turno a turno. Aquilo que nós planeamos no turno anterior pode já não ser possível fazer. E de facto são tantas possibilidades de ativar tanta coisa em cadeia e isso obriga a pensar em muitas possibilidades. Isso pode gerar algum tempo de pausa, portanto tenham atenção a isso, pode gerar esse tipo de problemas, isso pode gerar alguns dissabores ou alguns momentos desagradáveis para os jogadores que não gostam de estar muito tempo à espera. Ou então evitarem jogarem com pessoas que demoram realmente muito tempo a tomar decisões. A nível das mecânicas, é um jogo de... chamamos um dice drafting, um draft de dados. Os dados são lançados e depois nós escolhemos os dados para ativar linhas e colunas, ou seja, tem depois também uma ativação em grelha no nosso tabuleiro pessoal. Portanto é um jogo bastante, eu diria, mecânico, porque é de facto pensar em linhas e colunas e nas suas ativações em cadeia, o que depois não ajuda também muito a entrar no tema, porque de facto aquilo, o nosso tabuleiro individual, que é um território, podia ser qualquer outra coisa, não tinha que ser sequer este tema. E os recursos também podiam ser outros e os contratos também. Portanto, é um jogo em que o sistema mecânico, ou os mecanismos, sobressaem muito perante a temática em que podia ser aplicada outra coisa. A nível da interação entre os jogadores, a interação não é muita, é basicamente na escolha dos dados, dos que estão disponíveis, à medida que vamos retirando, as peças que também estão disponíveis. Portanto, é uma interação bastante indireta. Talvez seja mais direta na barra de progressão dos conquistadores, vamos tentar avançar o máximo possível, e quando colocamos os monges, também para bloquear os outros e fazer com que gastem mais recursos. Mas basicamente é uma interação muito indireta, muito típica dos Eurogames. Do ponto de vista da inovação, eu diria que é o facto desta ativação na grelha pessoal, no tabuleiro pessoal, em que os dados vão ativar linhas e colunas e depois vão bloqueando as várias ações. Eu diria que isso é um mecanismo interessante e é sempre desafiante e gera alguns desafios para os jogadores que são interessantes de resolver para tentar retirar o máximo de recursos possível e jogadas para fazermos o máximo de pontos. Eu diria que isso é interessante neste jogo. A nível das narrativas, não diria que conseguimos gerar grandes narrativas, sinceramente aqui, porque basicamente as localizações que estamos a construir são bastante genéricas, são coisas que dão recursos e ações. Basicamente podemos estipular que estamos a ser grandes conquistadores, basicamente isso, ou estamos a apostar muito na igreja, na religião. Podemos tentar gerar algumas narrativas através disso, isso pode surgir, mas eu diria que não existe muito mais do que isso. Portanto, é um jogo muito ligado ao lado mecânico, ao lado da resolução do sistema e da otimização daquilo que são as possibilidades de fazer pontos, mais do que haver uma narrativa que ajude a suportar isto. E pronto, basicamente é esta a minha análise do Santa Maria. É um jogo que eu gosto bastante. Eu diria que com as pessoas que saibam jogar isto pode ser um jogo rápido de jogar, é relativamente fácil de ensinar, é simples. É um jogo que também joga bastante bem a solo, eu gostei de jogar isto, é sempre um desafio novo, sempre quase um puzzle, embora já tenha falado aqui das diferenças entre os puzzles e os jogos. E eu diria que é um bom jogo, um bom Eurogame médio, um jogo interessante para ter na nossa coleção pessoal, um jogo que já tem uns 3 anos, 4, mais coisa, menos coisa, e eu diria que é um jogo que continua a ser interessante e que é um bom jogo para termos também à nossa disposição, embora o tema deixe aqui alguns dissabores e o aspecto gráfico, eu preferia provavelmente tivesse outro aspecto gráfico. Então vá, adeus!